Fala galera, hoje eu vou passar uma resenha para vocês de um livro que eu já particularmente gostei muito desse livro no passado. Ainda bem que eu tive acesso a esse livro antes de toda essa onda quant metafísica que apareceu na internet depois e me deu tempo suficiente para ter uma visão mais crítica sobre essa obra. Então, O Ponto de Mutação de Friedrich Capra, o livro que pavimentou e o autor que pavimentou toda essa onda de coaches quânticos, né, que surgiram na internet. Então, o Friedrich Capra ele é um físico, tá, acadêmico da Universidade de Berkeley, e ele usa toda essa autoridade que ele tem para passar a visão dele sobre essa questão da física quântica. A mensagem do livro não é desprezível. A mensagem do livro é que a gente utiliza uma visão mecanicista e simplista das coisas para fenômenos complexos e que eles às vezes eles têm que ser olhados sobre um ponto de vista mais global. O problema é que ele entra em alguns assuntos que realmente não são bem por aí. Então, aqui está a estrutura do livro. Então, ele começa a falar sobre a crise e transformação, que seria essa visão mecanicista, o paradigma newtoniano, onde você colocaria tudo num plano, né, com poucas variáveis e tentaria explicar aquele fenômeno. E aqui ele fala um pouco sobre qual seria a visão dele da nova física, a influência do pensamento cartesiano e uma nova visão da realidade, já entrando no assunto de energia. Então ele coloca todas as mazelas da sociedade como um problema de visão mecanicista, um problema de visão estrita das coisas. E ele entra em alguns assuntos que, na verdade, não são bem por aí. Então, ele faz algumas analogias com a física quântica, tá, para explicar fenômenos sociais, o que tem que ser levado como uma analogia e não como a mesma coisa. Por que a gente chama de metafísica? Então, meta, toda vez que a gente usa a palavra meta, a gente quer dizer sobre modelo das coisas. Então, a metafísica seria o modelo da física. Por exemplo, se eu vou falar que hoje eu não queria sair da cama porque eu não fiz nada no final de semana, então estou na inércia de não querer sair da minha cama, isso é uma analogia com a física. Isso não tem nada a ver com o fenômeno da inércia que o Newton descreveu. Então a gente faz uma analogia. O problema de fazer uma analogia com a física quântica é que a gente utiliza uma coisa simples de ser entendida para explicar um fenômeno que a gente quer propor. A gente não usa uma coisa extremamente complexa como a física quântica para explicar um fenômeno social. É, porque as pessoas têm que conhecer o fenômeno que você está fazendo a analogia primeiro, a priori, para depois você fazer a analogia. Então, fazer analogias de física quântica com fenômenos sociais é uma picaretagem e isso não deve ser levado a sério, porque a física quântica é muito pesada. Todos os alunos de física da universidade, eles aprendem primeiro um arcabouço matemático bastante sofisticado sobre o ponto de vista da matemática do ensino médio, tá? Um arcabouço matemático bastante sofisticado para poder entender os fenômenos da física quântica. E as pessoas, em geral, não têm essa experiência. Então, você usar uma coisa que não é do conhecimento das pessoas para fazer uma analogia e dizer que é a mesma coisa é uma picaretagem. Então, eu fica essa crítica em relação a essa obra, apesar dela trazer um assunto bastante interessante que é a visão muito simplista que algumas correntes do pensamento dão a fenômenos que são um pouco mais complexos. Então, por exemplo, a economia. A economia é o maior exemplo. A economia, você pode ver que vários economistas nunca chegam em consenso sobre nada e quase nenhum acerta previsão nenhuma sobre qualquer coisa. Então, a economia é o maior exemplo de como essa visão reducionista ela não serve. Porém, não dá para dizer que isso é extensível a todas as áreas do conhecimento e todas as mazelas da sociedade. Inclusive, se a gente for criticar a visão reducionista, a gente tem que propor um outro modelo que explique melhor a isso. E isso também eu acho que é um dos problemas dessa galera coach quântica. A gente não pode dizer que esse mecanismo reducionista não serve para nada e não propor nada no lugar. A gente tem que ter alguma coisa que explique esses fenômenos de forma melhor do que
o que a gente já tem. E isso é o que falta também, eu acho, nessa obra. Você falar assim, a gente tem que ter uma nova visão. E qual é essa nova visão? Né? Uma visão holística. Fica muito subjetivo dizer que é só uma visão holística e que a gente tem que olhar e tem que olhar como é que é os fenômenos da física quântica e aplicar eles para, sabe, para tudo. E isso é um pouquinho do que foi pavimentado para o caminho dessa galera quântica. Então, fica essa contradica, né, de leitura para vocês, o ponto de mutação de Friedrich Capra. E reforçando, a gente não pode fazer analogias de uma coisa como a física quântica para explicar fenômenos sociais, porque a física quântica ela está no campo lá das partículas subatômicas. Quando a gente passa para as partículas ou muito mais do que partículas, conceitos do mundo real, aquela física ela não descreve absolutamente nada. E se ela descrever alguma coisa, não faz sentido. É como o exemplo que eu dei de usar as fórmulas de Newton para falar sobre alguma coisa de comportamento, etc. Ela não passa de uma analogia. Beleza? Até mais.